E aí galera, tudo bem? Aqui Dr. João Borzino falando mais uma vez para o seu próprio canal do YouTube, Insta e etc e tal, mas não sei mais aonde, nosso grande Marcelo vai colocar, para falar hoje sobre o que faz um médico clínico sexologista ou um médico que lida com medicina sexual. Para as pessoas entenderem, porque infelizmente os outros colegas não encaminham e entendem que outras especialidades, como ginecologistas, como urologistas ou simplesmente psiquiatras, entendem da parte de sexologia. Não é bem assim. Eu atendo pacientes desde os encaminhados por colegas, já com diagnóstico feito, já com limpos, já não há problemas endocrinológicos, já não é um problema orgânico, tá? E que eu tenho que fazer só o tratamento psicoterápico, né? A parte de orientação e ajuda e também psiquiátrico, porque muitas vezes esses pacientes vêm com transtornos psiquiátricos associados que facilitam com que eles tenham problemas sexuais, assim como transtorno de ansiedade generalizada, TOC, que é transtorno obsessivo compulsivo, né? Fobia social, né? Que é aquele indivíduo que tem problemas nas relações sociais, até mesmo algum grau de autismo, como que a gente chamava de Asperger, né? Que a gente viu alguns anos atrás, etc e tal, que chamávamos de Asperger, mas hoje está dentro do espectro autista. Além de outros transtornos psiquiátricos que levam a problemas sexuais também. Além do indivíduo normorótico, como a gente chama, né? Que é o indivíduo que tem os seus problemas, tem a sua ansiedade, mas não tem nenhum diagnóstico firmado e nenhum diagnóstico a ser feito, mas simplesmente sofre de disfunção sexual, seja ejaculação precoce, disfunção erétil, ejaculação retardada, ou nas mulheres, anorgasmia, que é falta de orgasmo, falta de desejo, que era a antiga frigidez, vaginismo, que é aquela que tem medo de penetração, ou que tem dor na penetração, etc e tal, baixa lubrificação, etc e tal. As pessoas sempre tendem a pensar em disfunções sexuais como disfunções orgânicas. E na grande maioria das vezes não são, apesar de tanto besterol que você pode ler aí na internet que afirma o contrário. É besterol. Poucos entendem mesmo sobre medicina sexual de verdade, praticam a medicina sexual correta de verdade. Para vocês terem uma ideia, eu tenho muitos pacientes, colegas, graças a Deus, porque confiam no que eu digo e veem nexo no que está sendo dito. Até mesmo os colegas não sabem o que fazer quando tem um problema sexual, até mesmo nós mesmos médicos não sabemos, porque não temos essa orientação, não temos essa formação. A formação do médico que lida com a área de medicina sexual é algo que hoje, aqui no Brasil, cada um tem que buscar individualmente. Então tem que saber um pouquinho de endocrinologia, um pouquinho de ginecologia, um pouquinho de urologia, um pouquinho de medicina geral, muito de psiquiatria e de psicoterapia, senão não tratamos ninguém. Os exames são apenas para afastar qualquer problema clínico. Então, como a gente lida nos processos psiquiátricos, inclusive, a gente tira sempre, por exemplo, quando você pega um indivíduo que está com pânico, você sempre afasta através de exames que aqueles sintomas deles sejam qualquer problema orgânico, né? Mesmo que você tenha certeza que o indivíduo está tendo pânico. Por quê? Porque você não pode lidar com a hipótese simplesmente de aquilo ser apenas manifestado pelo psiquismo. Você precisa afastar qualquer outra coisa, pois o indivíduo pode estar tendo um transtorno mental orgânico, por exemplo, uma sífilis terciária, alguma coisa do tipo, que é uma neuropatia sifilítica, por exemplo, que leva a um problema no cérebro depois de 20, 30 anos de uma sífilis maltratada, né? E o indivíduo vai apresentar problemas psiquiátricos depois, pode começar com isso, depois pode começar a delirar, etc e tal. Depressões, etc e tal. Então, tudo isso você precisa afastar as causas orgânicas só porque a medicina demanda isso, só porque os outros diagnósticos psiquiátricos são diagnósticos de exclusão nesse caso. A gente usa de exclusão porque é melhor que afaste
aquilo que pode ser orgânico, como no pânico. Você não pode estar tratando como pânico, por exemplo, um indivíduo que pode estar tendo algum tipo de fibrilação cardíaca ou algum problema cardíaco realmente, e ficar dando calmantes para ele e fazendo psicoterapia nele enquanto ele está com problema cardiológico mesmo. Então a gente sempre afasta, mesmo que tenha certeza que seja pânico, por exemplo. Mas, mesmo assim, às vezes a gente pega coisas aí no ar, né, que não estava dando sintoma e acabamos pegando. Então precisamos saber também de medicina geral, mas o principal intuito de tudo é trazer uma melhoria da vida do indivíduo na questão da ansiedade, pois a maioria das disfunções sexuais são simplesmente manifestações ansiosas com medo do mau desempenho para os homens e manifestações ansiosas pelo bloqueio sexual, pela repressão sexual na mulher, apesar de estarmos aqui na década de 10 dos anos 2000, né, do século 21, as mulheres ainda sofrem muito de repressão sexual, de medo de solidão, de não conhecer os próprios órgãos genitais, de nunca terem se tocado, de sofrerem por não poderem se conhecer e pelo prazer sexual ser algo muito mal visto ainda para a mulher. Para o homem é a pressão de funcionar, do desempenho mesmo, e ele entra num estado de alerta tal que ele sai do estado de excitação e cai no estado de alerta, de burning hair, de quer tomar comprimido, sair daquilo e resolver de qualquer maneira. E não entende que o motivo sexo, o contexto sexo se tornou broxante, não ele um broxa. Então, nós temos toda essa gama, esse espectro de análise dentro da medicina sexual que tem que ser feito, e não tanto uma questão endocrinológica, reposições hormonais malucas que tem por aí, vendas dessa coisa cosmetológica que eu chamo da medicina sexual. Não é por aí. É muito mais simples do que as pessoas pensam, porém não deixa de ser trabalhoso, pois as pessoas têm medo do que sentem, as pessoas têm medo do psiquismo, as pessoas acham que o que se sente, que o psicológico, como as pessoas dizem, é um cavalo desgovernado. E não é. E não é assim que deve ser lidado, é assim que aqui eu, graças a Deus, consigo ensinar meus pacientes. É como se fossem aulas. Eu tenho até uma lousa aqui, para quem nunca viu, eu tenho até uma lousa aqui e, graças a Deus, me sinto muito gratificado porque eu melhoro a vida dessas pessoas, não só no quesito sexual, mas sim no quesito relacionamento afetivo, relacionamento com as parceiras ou com os parceiros, porque também faço terapia de casal, né? E também melhoro a vida deles mesmo do que quem faz terapia single, né? Mas também melhoram, assim como melhora a questão dos gatilhos ansiosos de uma maneira geral. Por isso que, se vocês acompanharem no meu canal, vocês vão ver que eu falo também só apenas de questões ansiosas e não sexuais, pois o indivíduo vem aqui com o foco de tratar a questão sexual, e tratando da questão sexual nós acabamos melhorando a vida dele como um todo, porque ele acaba aprendendo a lidar, a identificar o que é ansiedade, aprendendo a lidar com a ansiedade para o sexo e para o resto da vida e para o resto das relações, seja no trabalho, seja na vida do dia a dia, seja com os parentes, seja nas outras, todas e qualquer tipo de relação humana. A assertividade é muito importante. Então valeu, minha gente, fica aí uma explicação do que é e como atua, né? Além da parte de educação que eu vou falar depois, palestras e educação para prevenção de doenças e no auxílio da formação das crianças também, na salutariedade dessas mentinhas pequenininhas, de como os pais devem orientar os filhos, né? Além também da orientação contra e na prevenção do abuso sexual. Mas isso fica para o próximo vídeo. Valeu, gente, aquele abraço e até a próxima. Tchau, tchau.